Vamos conversar mais um pouco. Eu decidi te contar um problema sério que aconteceu com aquela planta. E ele está relacionado com um daqueles 10 erros que eu contei num vídeo anteriormente. E eu quase perdi essa planta, ela quase morreu, você sabe por quê? Ela quase morreu por falta de 2 metros. Como assim, Luciano, por falta de 2 metros? Que loucura! E eu vou tentar deixar claro aqui para você o que foi que aconteceu. Essa planta, ela morava nesse vaso aqui. E o problema aconteceu no inverno, no período do inverno. E o que aconteceu foi que tem muita planta aqui em volta, eu vou tentar mostrar para você. E essas plantas começaram a fazer sombra. E não sei se você já percebeu, a gente estuda isso, mas no inverno a luz do sol fica um pouco mais inclinada, reduz um pouco o número de horas de luz de sol que a gente recebe. E o que aconteceu foi que, por essa diferença aqui de mais ou menos uns 2 metros, a planta ficou com 1 hora a menos de luz do sol direto. E o que eu estou querendo enfatizar com relação à falta de luz do sol direto é que o fato da planta estar aqui ao ar livre, estar no jardim, não quer dizer que ela vai receber a quantidade de luz correta, a quantidade de luz que ela precisa para poder ficar saudável, crescer, florescer, não ficar doente. Todos os detalhes estão relacionados com a quantidade de energia que a planta recebe. E é um erro muito comum, até eu já cometi, porque eu não prestei atenção na sombra que as plantas estavam fazendo. E eu vejo muito isso na casa de algumas pessoas, o muro fazendo sombra, a ponta do telhado fazendo sombra sobre a planta. E à medida que vão se passando as estações do ano, a quantidade de sol, a quantidade de horas de sol também muda. Uma das consequências dessa falta de sol, apesar de que aqui no Brasil a gente confunde muito o inverno com o período quente, o inverno não é exatamente o período mais frio, o que acontece é que a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura durante o dia e a temperatura durante a noite, fica muito diferente. Mas se a gente obter e calcular a média da temperatura ao longo do dia inteiro, é possível perceber que a média da temperatura é menor do que no verão. Então, tanto a menor quantidade de luz do sol quanto a temperatura vão fazer com que o substrato de um vaso muito grande fique molhado durante muito tempo. Ele vai demorar muito mais a secar. Tanto porque a planta vai estar transpirando menos, está recebendo menos energia e a temperatura média geral também está um pouco mais baixa. E um dos perigos para a rosa deserta é justamente ficar com o substrato molhado durante muito tempo. Além do que, esse vaso de concreto aqui, ele tem poucos furos. Ele estava com uma camada de drenagem, mas não foi o suficiente. Então o que aconteceu foi que surgiu uma raizinha, começou a apodrecer. Tinham lesmas aqui no quintal. Elas descobriram essa raiz muito mais rápido do que eu e elas começaram a se alimentar. E à medida que elas iam roendo essa raiz que estava apodrecendo, elas iam entrando para dentro da planta e acabavam comendo também as partes sadias da planta e ia piorando o problema. A podridão ia aumentando, aumentando. E ficou bem feio. Eu tive que cortar um pedaço bem grande da planta, bem no meio dela. Ela perdeu 2 galhos importantes. A podridão começou a entrar por dentro dos galhos e eu quase perdi essa planta, né? Eu quase cheguei a ter dúvida de que ia conseguir salvar ela, mas eu fiz de tudo e ela conseguiu se recuperar. Ficou forte e hoje está passando por um novo processo, um novo replantio. E a gente precisa entender
que ao longo das 4 estações do ano, a quantidade de luz do Sol muda. E principalmente entre o inverno e o verão, mas existe uma diferença entre o outono e a primavera também. E essa inclinação da luz do Sol acaba fazendo com que ele vá se esconder atrás de um muro, atrás de plantas, e eu vou te mostrar o que foi que aconteceu por aqui. O Sol, quando nasce, ele nasce ali daquele lado, e ele vai passando por trás dessas palmeiras aqui. Ou seja, esse 1 metro de diferença já faz com que a planta receba 1 hora a menos de luz quando chega o inverno. E além disso, como o vaso estava muito próximo de outras plantas, como por exemplo essa daqui, que está bem próxima, e também essas bananeiras aqui. Agora nesse exato momento o Sol está ali atrás, então o Sol vai passando e vai ficando escondido ali. Então, apesar da planta estar aqui ao ar livre, ela estava plantada aqui, ela não estava recebendo a quantidade de luz que precisava. Não dá nem para acreditar, né? Às vezes a gente escolhe um local que está bonito, que está legal, parece que está recebendo tudo que a planta precisa, mas não é bem assim. Essa questão das 4 estações a gente estuda lá no ensino médio. A gente começa a estudar lá no ensino fundamental, desculpa. A gente começa a estudar entre o 5º ano e o 6º ano. Parece que com as mudanças na educação, essas aulas passaram lá para o 8º ano, mas cada professor acaba mudando um pouco o momento dessa aula. E lá no ensino médio, a gente estuda de novo sobre as 4 estações, mas dessa vez não é mais o professor de ciências, é o professor de geografia que vai ensinar sobre isso. E caem várias questões no vestibular, no Enem, sobre essa questão das 4 estações do ano, nem sempre com uma pergunta exatamente direcionada para essa questão. Às vezes a pergunta está relacionada com como que a diferença entre as estações, ou a inclinação da Terra, ou a rotação do planeta, vão influenciar na incidência do Sol aqui no planeta. E a verdade é que durante essas 4 estações, o metabolismo da planta ele vai subindo, depois ela vai descendo, e assim continua ano após ano. O metabolismo sobe, desce, sobe. E é fácil observar isso nas plantas que perdem as folhas, aquelas plantas que começam a dormir. E é bastante comum, acontece também com as rosas do deserto. Principalmente se a gente deixar ela sem muita adubação, muita água, ela meio que entra ali no clima, ela literalmente entra no clima. Compreender essa diferença entre as 4 estações é importante para qualquer produtor rural. E qualquer produtor rural sabe que se ele plantar a mesma cultura no verão e depois plantar no inverno, mesmo que tenha irrigação, ele vai produzir menos no inverno. Ou talvez ele nem vá produzir. E além de ser importante para qualquer produtor rural, é importante também para você, para a vida das suas rosas do deserto, porque o metabolismo delas e como elas vão responder para cada ação que você for fazer, replantio, poda, polinização, a resposta, a produtividade, seja de sementes, o crescimento vai mudar. E conta aqui para mim nos comentários, você entende bem como é que funciona isso? Eu preciso fazer uma aula explicando detalhadamente como é que um professor de geografia ou de ciências faz para ensinar as criancinhas sobre isso. E infelizmente a gente vai esquecendo, né? Quando eu me dei conta desse detalhe, eu nem me lembrava mais dessas aulas que eu tive lá na escola. E é por isso que você tem que curtir esse vídeo e me contar se você precisa de mais informação sobre isso, porque eu vou ler os comentários, se for necessário, eu vou preparar de forma ainda mais detalhada esse conteúdo. Até o próximo vídeo.